Cabeçalhos para entidade coletiva, primeira parte. Você sabe quais são as duas últimas regras dessa primeira parte? Não? Então fica comigo que depois da vinheta eu te explico. Fala, minha galerinha, professora Gui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao espaço que é todinho teu. É a tua primeira vez aqui conosco? Então eu te convido a dar uma parada, vai aqui em cima, assiste às aulas anteriores, porque hoje nós estamos finalizando a primeira parte de cabeçalho entidade coletiva. Por isso que a nossa aula parte 4. E se você que já está à espera dessa aula, está super ansioso, ansiosa por ela, para não perder o costume, o que são mesmo entidades coletivas? Nada mais é do que uma pessoa jurídica, gente. O que é pessoa jurídica? É uma empresa ou uma organização. Nós vimos até agora que as entidades coletivas, elas se ramificam. Então eu tenho entidade coletiva que está diretamente ligada ao governo, por isso que elas se chamam organizações governamentais. São aquelas que pertencem à nossa playlist de entrada de cabeçalho para entrada de nome geográfico, ok? Quando a organização pertence ao governo, pode ser em nível federal, estadual ou municipal. Você é obrigado ou obrigada a entrar pela jurisdição. E o que é mesmo jurisdição? É justamente o local onde esse órgão se encontra. Pode ser em nível Brasil, pode ser em nível Amazonas, Estado, Minas Gerais, São Paulo, Estado, e assim vai embora. E pode também ser em nível municipal. Manaus, que é a minha prefeitura. São Paulo, que aí eu já sei que vai ser São Paulo. São Paulo é a minha prefeitura da cidade de São Paulo. Quando eu falo São Paulo, Estado, eu estou falando do geralzão, é do governo do Estado de São Paulo. Então a gente é obrigado a entrar pela jurisdição justamente para a gente identificar qual é a ligação, onde essa organização se encontra, principalmente quando nós tivermos homônimos, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? E assim vai embora. E o segundo tipo de organização é aquela que nós chamamos de organização não governamental. Por isso que tem esta playlist que se chama Cabeçalho para Nome de Entidade Coletiva. Então, a organização que não está ligada ao órgão do governo, ela entra diretamente por ela. E nós vimos que em nível de entrada principal, essa organização, ela pode entrar diretamente por ela ou ela tem que ter a bendita hierarquia. Em nível de exemplo, vamos lá. Se eu chego para você e falo Biblioteca do Estado do Amazonas ou Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, que é o seu nome completo. Tu consegues entender? Tu sabes o que é Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Então, é aquele prédio que se localiza na parte central da cidade de Manaus. Automaticamente tu sabes. Então, é uma entidade coletiva sem hierarquia. Ela, por si só, ela já é considerada o órgão maior. Você consegue entender de quem eu estou a tratar, ok? Agora, se eu chego para você e falo Biblioteca Central, tu vais olhar para minha cara e vai dizer assim, Biblioteca Central. Da onde? É da
universidade federal? É de uma universidade estadual? É de uma universidade privada, particular? Porque toda faculdade ou universidade tem a bendita Biblioteca Central. Então, se eu chego para ti e só falo Biblioteca Central, tu vais ficar perdido ou perdida. E aí tu vais querer me fazer automaticamente a pergunta: de qual? Ou então, qual? Aí eu, desculpa, é aqui da UFAM. Ah, tá. Então, ela está obrigatoriamente ligada a um órgão maior, que é justamente a entrada a partir da hierarquia. Eu preciso do órgão maior antes, na parte anterior, na frente, para poder entender qual é o órgão que eu estou a tratar. Então, UFAM, Biblioteca Central. Agora eu entendi. Então, por isso que a entrada tem essas duas ramificações. E hoje nós iremos concluir a primeira ramificação, que é justamente entrada sem hierarquia. E a partir da próxima aula, nós já iremos estar iniciando as 13 regras que compõem a entrada de entidade coletiva obrigatoriamente a partir do seu órgão maior, a partir da sua hierarquia. Beleza? Então, vamos nessa que a gente tem pressa. Quais são as duas últimas regras, então, da entrada direta pela entidade? A penúltima regra é a regra número 8. E o que diz essa regra 8? Ela diz o seguinte: entidade que não expressa nome de entidade. Entendi nada, Guilhermina. Tu pode me ajudar? Claro, bebê, vamos nessa. Olha, o que é uma entidade que não parece ser entidade? É justamente aqueles títulos que as pessoas inventam de dar para suas organizações, aqueles nomes, que de fato tu não sabe. Eu brinco, como eu falo para minha filha, tu não sabe nem se o negócio é para comer ou não, né? Tu não sabe nem o que se trata isso. Então, toda vez que você se deparar com uma organização onde o título, o nome que ela apresenta, ela te dá sentidos ambíguos, tu não sabe o que ela se trata, porque são várias interpretações, porque ela por si só não consegue dizer para que ela veio e o que ela representa, eu sou obrigada a colocar dentro do acréscimo o tipo de organização que eu estou falando. Entenderam? Então, vamos ao exemplo. Apolo 11. Poxa, eu fiz uma lanchonete e eu quero fazer assim um estilo super diferente. Aí eu coloco o título da minha lanchonete Apolo 11. Eu faço todo assim um movimento futurista, sei lá, eu faço um treco, não é? E boto como título Apolo 11. Então ela pode por si só ser uma lanchonete, ela pode ser uma discoteca, ela pode ser uma nave espacial. Então, quando tá só o título Apolo 11, tu não consegue saber de que organização você está falando, tá? É igual quando eu chego para ti e falo bem assim: vem, vamos lá no Monte Cassino. Cara, tu vais ficar toda animadaça ou animadaça. Beleza, hoje eu vou ganhar dinheiro. A Guilhermina tá me chamando pra gente ir pro cassino. Aí quando eu chego lá na tua casa para te buscar, quando eu olho para tua roupa toda brilhosa, cabelo bem feito, todo charmosão ou charmosona, crente que vai abafar ou ganhar ou perder dinheiro. Eu olho e fico calada, afinal de contas, cada um se veste do jeito que quer. Então, fico na minha. Chegamos lá no Monte Cassino. Aí tu abre a porta e fala: cheguei! Pensando que vai ganhar ou perder dinheiro. Aí eu olho para tua cara assim: cheguei. Para quê? Para rezar. Afinal de contas, o Monte Cassino é um mosteiro.
Tá sacando? Então, o título te induz a uma interpretação, quando acaba é outra coisa que não tem nada a ver, não é? House party é uma casa de festa. Tu olha assim, pô, eu vou traduzir casa de festa. Que diacho é isso? É uma casa de festa mesmo. Eles foram super originais quando eles batizaram o nome daquela casa de festa como House Party. Então é uma casa de festa que tem aqui em Manaus. Então, se eu quiser fazer o aniversário da minha filhota de 15 anos, eu posso ir lá e fazer nesse espaço de evento, que se chama House Party. E a lanchonete, que eu não sei na verdade se é lanchonete, porque começou como lanchonete, mas hoje já oferece almoço também, que eu amo de paixão, Mir Doçura, que é uma lanchonete ou um restaurante, é um point que a gente almoça ou lancha, tá? Que tem aqui na cidade de Manaus. Se eu chego para ti e te dou um documento que foi expresso por Mir Doçura, você automaticamente vai pensar que é uma pessoa, ou então é uma organização que vai credenciar várias moças, onde elas vão receber o título de Mir Doçura. Tu vai pensar em tudo, menos que é um local de comida, uma lanchonete ou um restaurante. Então, é isso que a regra 8 fala. Entendeste? Tá? E a nossa última regra, a regra número 9, ela se refere a quê? Ela se refere às nossas empresas de radiodifusão. Então, ela está voltada para documento que é produzido ou pela rádio ou pela TV. A única exigência que essa regra te manda fazer, toda vez que a empresa, a organização, ela é de radiodifusão, você é obrigado ou obrigada a colocar como acréscimo sempre a palavra estação. E depois você diz qual é a cidade e qual é o país ou estado que essa entidade se encontra. Então, vamos ao nosso exemplo. Aqui em Manaus, nós temos a filial da Rádio Mix, não é? Então, nós temos aqui Rádio Mix da cidade de Manaus. É uma rádio. Se é uma rádio, regra número 9, ela é uma empresa de radiodifusão. Então, eu sou obrigada a colocar sempre a palavra estação. Então, como fica? Eu não preciso escrever Rádio Mix, porque automaticamente, lá no meu acréscimo, eu já vou identificar o que se trata essa organização. Então, eu só vou colocar Mix, abre parênteses, estação de rádio, 2 pontos, localizada onde? Na cidade de Manaus. E nós já vimos que toda vez que você tem no acréscimo o nome do município, você é obrigado a colocar coladinho a ele o estado. Então, por isso que ficou Manaus, AM, tá? E nós temos outro exemplo. Nós temos a TV Educa Chile. Ela se chama assim, TV Educa Chile. É um canal de TV chileno. Oh, Guilhermina, jura? Eu não consegui identificar, não é? Então, como é que fica a minha entrada de um documento que foi emitido por esta televisão, por esse canal de TV lá do nosso país vizinho? Você vai colocar Educa Chile. Não preciso colocar a palavra TV, porque eu já vou colocar aqui, ó, estação de TV. Então, Educa Chile, abre o parênteses, estação de TV, 2 pontos, que se localiza na cidade de Santiago, Chile. Ok? Tá? E com isso a gente finaliza as nossas regras do cabeçalho para entidade coletiva, entrando diretamente pelo meu título, por ela, pela própria organização. E como eu prometi, para finalizar as 9 regras dessa primeira parte, vamos praticar
para a gente finalizar esse nosso momento histórico. Eu tenho esse primeiro documento que foi emitido pela Fundação Casa. Para que você consiga entender melhor, eu fiz o recorte e coloquei mais ampliadinho para a gente poder entender. Então, nós temos que ter duas coisas aqui. Primeiro, olha que a palavra casa, você está olhando aqui abaixo dela? Fundação Casa. Aí tem Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. Então, significa que esse CASA é uma sigla. Então, é a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção. Por que eu preciso prestar atenção nisso? Para verificar se ela é mais conhecida pela sigla ou se ela é mais conhecida pelo seu nome extenso. É igual o meu caso aqui de Manaus, o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. É muito mais conhecido como INPA, ok? Tá? Então, nesse caso, eu faço a opção da minha entrada principal, se pela sigla, com a nossa ficha de remissivo ou ficha de referência para o seu nome extenso. A mesma coisa aqui. Com toda certeza, ela é muito mais conhecida como Fundação Casa, tá vendo? Tá? Segunda coisa que você tem que pesquisar. Essa Fundação Casa, ela tá aqui, ó, na Vila de São Vicente, que fica aqui nesse bairro, na cidade de São Vicente, que está dentro do estado do Amazonas. Desculpa, gente, é vício já. Do estado de São Paulo. Então, eu tenho que procurar se a Fundação Casa só existe no município de São Vicente. Quando você faz a busca, você vê que essa fundação, ela existe não só lá em São Vicente, ela tem em Campinas, ela tem em Barueri, ela tem em um monte de cidades do estado de São Paulo. Então, significa que eu tenho duas coisas a observar. A primeira, se é mais conhecida como a sigla ou pelo nome extenso. E a segunda é se ela é homônimo ou não. Eu já saquei que ela é homônimo, porque ela tem em vários outros municípios do estado de São Paulo. Não é só em São Vicente. Então, eu vejo e falo, não. Resposta 1, ela é mais conhecida como a sigla. Então, tá aqui, Fundação Casa. E a casa toda em caixa alta, porque é sigla. E ela está lá em cima. Ah, mas só porque a sigla tem que ser em caixa alta? Não, o Unesco, por exemplo, não é. Mas olha aqui, ó, ela é em caixa alta, tá? Então, a forma como ela se intitula é em caixa alta. Então, Fundação Casa. Mas eu já vi na segunda, no segundo aspecto que eu tenho que procurar, se é homônimo ou não, eu já vi que é homônimo. É sim homônimo. Então, eu sou obrigada a dizer de qual Fundação Casa esse documento trata. É da Fundação Casa de Campinas? É a Fundação Casa de Barueri? É a Fundação Casa de São Vicente. E como São Vicente é um município, eu sou obrigada a colocar o estado coladinho a ele. Por isso que fica, abre parênteses, São Vicente, vírgula, SP, fecha o parênteses. Parei aí? Ainda não. Por quê? Lembra do processo de empatia? Vai lá se o teu usuário ou a tua usuária não conhece como Fundação Casa, e sim como Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. Então, eu vou ter que fazer uma ficha de remissivo ou uma ficha de referência. Eu fiz aqui nos nossos exemplos as duas formas para você ver a diferença entre esse tipo. Quando a gente fala ver também, o correto é intitular isso aqui como ficha de referência, tá? O que significa a ficha de referência? É quando eu estou dizendo para o usuário ou para a usuária
que ele ou ela irá recuperar o documento pelas duas formas de busca. Se colocar Fundação Casa, obtém o número de chamada. Se colocar Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, vai achar o número de chamada, porque as duas formas vão ser possibilidades de busca. Então, por isso que tem um ver também. Eu tenho as duas formas de busca. E o nome correto para esse tipo de ficha é ficha de referência. Nós falamos tudo remissiva, independente se é V ou V também, mas eu já estou te ensinando a nomenclatura correta. Lógico, se quando você for para a biblioteca e na política da biblioteca intitula sempre remissiva, independente se é ver ou ver também, você vai se adaptar, mas você vai saber a distinção, tá? Então, fizemos a nossa primeira entrada do nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo foi um card, um fly, um anúncio na TV para quando foi a inauguração desse canal, é uma emissora de TV portuguesa, e quando ele colocou, a partir do dia 6 de outubro, a partir das 16h30, solte a SIC. Então, a SIC é um canal de TV. Nós temos dois, tem a SIC e a SIC Internacional. Essa aqui é só a SIC, tá? E ela é um canal de TV lá de Portugal, onde a sua sede fica na cidade de Lisboa. Então, isso é uma organização de radiodifusão. Então, foi um documento produzido por uma organização de radiodifusão. Assim sendo, eu sou obrigada a colocar sempre a palavra estação e identificar se é TV ou se é rádio. Então, nós temos aqui SIC, abre parênteses, estação de TV, dois pontos, que fica na cidade de Lisboa, vírgula, em Portugal. Ok? Nesse caso, SIC não é sigla, ok? É o nome da emissora. Então, por isso que, lembra, toda vez que for sigla, você tem que ver a quantidade de letras. A partir de 4 letras é que eu posso utilizar a sigla. Apenas a sigla FAO, que corresponde à Fundação de Agronomia, não é? Que é mundialmente conhecida, é a única sigla com 3 letras que é possível ser apresentada na nossa ficha catalográfica. Os outros 3 letras, obrigatoriamente por extenso. Então, eu não posso colocar CEF, eu tenho que colocar Caixa Econômica Federal, porque só tem 3 letritas, beleza? No caso aqui, SIC não é sigla, é o nome do canal. Então, por isso que eu coloquei SIC, tá? Não é sigla, ok? Esse nosso próximo exemplo, eu tenho um conjunto de microfichas que corresponde ao Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas. Então, esse catálogo ele foi estabelecido na forma de microfichas. Muitos de vocês não sabem nem o que é isso, porque vocês são novinhos, vocês não têm nem noção do que é microficha, não é? Se porventura tu já assististe algum filme onde a mocinha vai até a biblioteca para querer identificar alguma informação do antagonista, do vilão, a pessoa está lá na biblioteca, aí tem um negócio, tipo um capacete, assim, um coisa redonda, assim, quadrado, e ela fica mexendo assim e fica passando as fichinhas, as informações, os jornais. Teve um filme que era de uma babá, que eu não sei o nome, que a menina descobriu que ela era a esposa do médico, né, que se matou, tal e qual.
Nisso, ela foi para a biblioteca, ficou olhando, aí ficava passando os jornais, que são, eram, a gente chama de digitalização, e era dentro de microfichas. E ela olhou e descobriu, achou a moça, não é? Então, tinha essa leitura. Quando eu fui fazer meu estágio de biblioteconomia, lá em 1998, né? Eu fiz na Biblioteca Central da UFAM e eu tive a graça, a satisfação de mexer com essas microfichas. Depois que eu fazia toda a minha ficha catalográfica, estabelecia o cabeçalho de assunto, que isso já é lá na playlist de classificação, né? Eu ia até a microficha, vamos dizer que era sobre biblioteca escolar. Eu ia lá na letra B, qual era da microficha que tinha a letra B, aí eu pegava, introduzia na maquineta e aí eu ficava fazendo assim, até chegar para saber se eu tinha que colocar biblioteca escolar, bibliotecas escolares, escola, biblioteca, que aí é a política da biblioteca, o padrão, como é que entra no meu cabeçalho. Depois que eu via, eu corrigia na minha ficha, para todo mundo falar a mesma linguagem, tirava a microficha, devolvia para o seu lugar de origem. Então, esse catálogo é no formato também de microfichas. Aí, a única coisa que nós temos que descobrir, porque aqui eu tenho 3 siglas, né? Eu tenho que descobrir quem foi que fez. Foi o BICT, foi o CNPq, foi o STT do Paraná? Quem fez isso? Aí você procura e aí eu descobri. Esse catálogo foi uma produção do IBICT. Aí vem as nossas 2 perguntinhas, né? A pergunta besta, como eu falo. Eu tenho sigla e tenho nome por extenso. Essa organização, ela é mais conhecida pela sigla ou pelo nome extenso? Aí eu procuro. Bem, ela é mais conhecida como IBICT. Tanto é que se eu chego para ti e falo, o que significa IBICT? Tu não sabe. O que significa CAPES? Tu não sabe. O que significa CNPq? Não é? Por quê? Porque a gente pega mais a sigla, a gente não pega o extenso. Aí tu vai dizer assim, IBICT é Instituto, IBICT, Instituto. O B deve ser brasileiro. O resto é o quê? Informação? Mas o que é o C? Aí tu vai ficar igual um doido ou doida procurando o que significa cada letrinha. Porque com toda certeza ela é muito mais conhecida pela sigla. Então eu vou querer colocar pela sigla. Mas antes de colocar, eu tenho que verificar quantas letras tem a sigla. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então eu posso entrar pela sigla. Então, entrada principal, IBICT. Segunda coisa que eu tenho que fazer. Lembra da empatia. E se tiver um usuário ou uma usuária que também sabe que IBICT é Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia? Então, eu tenho que fazer a minha ficha. Agora, olha aqui, meus amores. Eu fiz a ficha de remissiva. Olha a diferença. Ficha de referência usa-se ver também, onde eu tenho as 2 formas de busca. A ficha de remissiva, ela usa apenas o ver. E quando você usa o ver, eu direciono para uma única forma de busca. Quando o usuário ou a usuária for lá, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, eu estou dizendo a ele ou a ela que ela vai ou ele achar a obra a partir desta nomenclatura, IBICT. Eu estou direcionando a pessoa para uma única forma de localização da obra. Isso se chama ficha de referência, porque ela tem apenas a palavra ver. Entenderam a diferença do que é ficha de referência e ficha de remissiva? Tá? Então, essa é a minha ficha de
remissiva, desculpa, remissiva, porque tem somente o ver, tá? Mas a gente chama tudo, faz uma remissiva, que é mais fácil, tá? Mas aí você já sabe o nome correto das duas formas, tá? A gente pode até começar a partir de agora a falar só remissiva, mas você sabe que se for ver, realmente é remissiva. Ver também era ficha de referência, ok? Então, fizemos o nosso terceiro e último exercício de hoje. E aí, entendeu? Esclareceu? Gostou? Se sim, eu te convido a deixar o teu like. Assim como fique à vontade para se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos que a gente posta e principalmente nos seguir nas redes sociais. Eu espero que você fique bem, que você fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau!